Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos início a mais um minicurso aqui no canal, Minicurso Passes. Portanto, se você tem interesse nesse assunto, se você tem curiosidade a respeito dos passes, como eles funcionam, quem pode aplicar, como faz para aplicar, quem se destina, enfim, nós vamos falar tudo isso nesse minicurso. Então eu sugiro que você acompanhe essa série de 5 vídeos que começam hoje aqui no canal a respeito desse assunto que, pelo menos eu considero muito fascinante e muito interessante. Só que antes da gente começar, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai encontrar o link do nosso grupo no Facebook, link do nosso grupo no Telegram, link do nosso grupo de WhatsApp e também o meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem. Antes da gente começar, eu acho importante esclarecer uma coisa. Quem acompanha o meu projeto sabe que nos minicursos eu tento trazer o conteúdo sempre de uma forma simples, acessível, numa linguagem popular, através de uma forma totalmente amadora, como vocês estão me assistindo aqui agora, sem grandes recursos, né? Mas tento fazer isso sempre com informações condensadas, conceitos práticos, simples, objetivo, fruto de tudo aquilo que eu estudei nesses 21 anos. Portanto, aqui eu não vou me ater à compreensão do Espiritismo sobre o passe. E também não vou me ater à compreensão dos magnetizadores a respeito do passe. Se você quiser aprofundar nesse assunto, no último vídeo eu vou deixar na descrição uma relação de obras que seria interessante você estudar caso você queira se aprofundar neste universo. Aqui é só um resumo, tudo de forma simples, prática e objetiva, sem ater doutrina A ou doutrina B, beleza? Então vamos lá. Como nós vamos dividir esse minicurso? Nesse primeiro encontro eu vou explicar para vocês o que é o passe. No segundo vídeo nós vamos falar sobre quem pode aplicá-lo. Será que qualquer um pode dar passe? Será que tem que fazer curso? Será que não tem? Tudo isso nós vamos falar no segundo vídeo. No terceiro vídeo nós vamos falar sobre como funciona, qual é a teoria que está por trás do passe. Nós vamos aprofundar nisso. No quarto vídeo, nós vamos falar sobre um método. Afinal, tem um jeito certo de dar passe? Longitudinal, transversal, circular? Nós vamos falar sobre isso no quarto vídeo. E por fim, no último vídeo, nós vamos falar sobre a eficácia. A quem o passe se destina? O que é que se pode esperar de um trabalho com passes? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar, como não podia deixar de ser, né? Professor de história também tem essa mania. Vamos fazer um breve passeio histórico. Muita gente que conhece o passe através, por exemplo, de um centro espírita, acha que é uma prática espírita, mas não é. Essa é uma prática que existe em várias culturas com vários nomes e que existe desde que o mundo é mundo. Por exemplo, em várias passagens do Evangelho, Jesus curava através da imposição de mãos. Várias igrejas evangélicas hoje, tentando reproduzir esse ato de Jesus, também trabalham com imposição de mãos. Então, não é algo que foi inventado pelo Espiritismo. Na verdade, o renascimento dessa compreensão sobre os passes, ele acontece antes do Espiritismo, lá no finalzinho do século XVIII, quando o alemão Franz Mesmer começa a publicar suas ideias daquilo que ele viria a chamar de magnetismo animal. Então aqui, primeiro parêntese, você quer estudar sobre o passe na sua origem, procura os conhecimentos do Mesmer. Ele é a chave para entender isso. Tanto é que quando Kardec publica as obras espíritas, ele vai dizer que o espiritismo e o chamado mesmerismo eram quase como irmãos, porque eles se relacionavam. Dizem que o próprio Kardec era também um magnetizador. Então, o espiritismo ele toma emprestado essa ideia do Mesmer e vai moldando ali mais ou menos a sua própria maneira. E quando o espiritismo chega no Brasil, os passes se popularizam demais, de tal forma que hoje
A imensa maioria dos centros espíritas sempre tem uma salinha e lá as pessoas dão passe. Eu tenho lembranças da minha infância, quando a minha avó, que já nem está mais aqui entre nós, me levava num centro espírita perto da casa dela para tomar passe. Então é uma coisa que existe aqui já há mais de um século e que com certeza marcou a vida de muita gente, né? Então, o objetivo desse minicurso, repito, não é falar sobre a compreensão espírita ou a compreensão dos magnetizadores ou de qualquer outra doutrina. É trazer esse condensado de 21 anos de estudos em matéria de espiritualidade para facilitar o entendimento, principalmente daqueles que estão começando nesse universo, beleza? Então, feito esse passeio histórico, vamos começar a entender uma coisa? Afinal de contas, o que é o passe? De forma simples, o passe é simplesmente a transmissão de energia de um ser para outro. O passe pode ser transmitido de uma pessoa para outra. O passe pode ser transmitido de um espírito para outro. O passe pode ser transmitido de uma pessoa para um espírito, como por exemplo o que acontece na desobsessão. Quem trabalha com desobsessão já viu isso acontecer. O passe pode acontecer de um espírito para uma pessoa. E o passe também pode acontecer não apenas entre seres humanos, mas também entre os animais. E existem até mesmo aqueles que fazem isso inclusive com as plantas. A ideia, na verdade, é que todo ser vivo, e eu considero sim o espírito um ser vivo, ele tem essa capacidade de doar energia e de receber energia. Então, o passe é simplesmente uma transmissão de força. É como se fosse possível eu condensar a minha energia, vamos chamar assim de energia, Kardec vai chamar de fluido, né? O Mesmer também, aqui nós vamos simplificar, vamos chamar de energia. É como se eu pudesse condensar essa energia e transmiti-la para outra pessoa. Isso pode ser feito através de mim, enquanto ser humano, espírito encarnado, ou pode ser feito também com a ajuda de um espírito chamado passe misto, que acontece muito, por exemplo, nos terreiros de Umbanda. Quando você vai num terreiro de Umbanda tomar passe, não é o médium que está dando passe e não é apenas o espírito que está dando passe, são ambos. O espírito trabalha com a sua energia e com a energia do médium em prol daquela pessoa. E é por isso que os médiuns ficam tão cansados. Em parte porque precisam sustentar a incorporação durante muito tempo, em parte porque doaram muito da sua energia para o consulente que ali estava. Então, em termos simples, o passe é isso. É uma transmissão de energia de um ser para outro, seja esse ser encarnado ou não, seja ele humano ou não. E, sim, o passe pode ser dado em animais. Inicialmente havia essa dúvida, o próprio Kardec escreve lá no livro dos médiuns algum receio nesse sentido, mas hoje a gente sabe que isso é perfeitamente possível. Eu já gravei aqui no canal outros conteúdos em que eu conto um pouquinho das minhas experiências dando passe em animais. Hoje tem várias instituições espíritas e espiritualistas que trabalham com tratamento espiritual para animais e eu espero que surja, né? Porque, afinal de contas, para tratar gente já tem um monte de lugar. Não que não precise, é óbvio que precise, mas para tratar animais ainda são bem poucos os lugares, né? E, aliás, ao final desse curso, eu vou fazer uma proposta para você, que é de você se tornar um passista. Mesmo se você não frequenta centro, mesmo se você não frequenta terreiro, sim, você pode se tornar também um passista, ok? Mas isso nós vamos falar lá para frente. Por enquanto, a ideia essencial é isso. O passe é uma transmissão de energia. A gente para por aqui, continua no próximo vídeo. Gostou? Curta, compartilha, mostra para outras pessoas. Um abraço.